Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula, correção de prova, comentários, né, para encerrar aí esse ano letivo. Hoje eu vou comentar um pouquinho, né, as questões da segunda fase da Unicamp 2021, né? Dando enfoque principalmente e obviamente às questões, né, de geografia. Mas antes de começar, né, eu queria falar um pouquinho sobre a prova da segunda fase da Unicamp. Bem, a prova da segunda fase, né, ela é dissertativa, ou seja, vai ter questões que as pessoas vão ter que escrever aí à mão a resposta, né? Para professores, essas são as melhores questões para a gente poder diagnosticar aquilo que os alunos sabem ou não sabem, tá? Essas questões elas são corrigidas, né, por professores que têm, né, uma grade de correção em mãos, né? Então tem ali um texto, né, que pode ser um texto com uma resposta padrão ou, né, com coisas, temas que devem ser abordados aí na resposta do aluno. Eu peguei para fazer esse vídeo aqui o caderno de questões que tem, né, as questões interdisciplinares, né, de ciências humanas e ciências da natureza, mais, né, questões aí relativas à matemática, história e geografia, tá? Se vocês olharem aqui, ó, logo no comecinho da prova, né, ele coloca aqui, ó, questão interdisciplinar de ciências humanas 1 e 2, interdisciplinar de ciências da natureza 3 e 4, depois 5 a 10 de matemática, história 11 a 16, geografia de 17 a 22, tá? As questões interdisciplinares são as que eu achei mais legais. Embora no ano passado, né, a geografia nelas apareceu aí de maneira um pouquinho tímida, tá? Mas vamos dar uma olhadinha. Então vem aí o caderno de questões, né, tem vários espaços para rascunho, né? E os alunos, ó, vem uma questão, né? E aí eles têm que responder nesse espacinho aqui para a resposta, né? Então aqui ó, a primeira questão, né? Ela era mais de história, né? Do que de geografia, né? Construção do conceito de exótico no imaginário da Europa na época moderna, né? Então aqui ó, quadro exótico, né? Mostra aquelas coisas que eram diferentes associadas às colônias europeias na América, arara, as frutas tropicais, né? Diferentes aí, né? Mas aqui era mais história do que geografia. Na questão número 2 também eu achei mais de história do que de geografia, porque tem um texto aí falando dos presentes, né, que o rei do Benin, né, enviou para Dom João VI, né, que tinha lá um trono, tinha algumas coisas, né. Aqui a letra A, nitidamente de história, e a letra B, descreva o impacto da destruição desses objetos no incêndio do Museu Nacional para o Brasil e para Benin, né? Gente, museu é um lugar que guarda patrimônio, né, histórico, patrimônio natural, né? E obviamente, se uma instituição dessa pegar fogo, né, significa que coisas que estavam guardadas, preservadas, referentes à história, né, no caso aí do Brasil, no caso aí do Benin, né, foram perdidas para sempre, né? Então assim, o impacto é incalculável, né? Não dá para transformar isso meramente em termos monetários, né? Perde-se a história desses dois povos, dos países. Aqui, questão 3, né, era de física, e na questão 4 de ciências da natureza, é onde a geografia aparece aí pela primeira vez, principalmente aqui, ó, na letra A.
E por conta disso, eu vou usar o Word aqui, porque eu vou tentar escrever, né, respostas padrão. Então, aqui, ó, questão 4, né? Estudos mostram que a taxa de desmatamento nos principais biomas brasileiros tem aumentado significativamente opa, desde 2015, causado a fragmentação da paisagem e tornando esses biomas altamente propensos a incêndios. Apesar dos processos químicos envolvidos na combustão da madeira ocorrerem de forma similar em diferentes biomas, as diferenças na vegetação fazem com que as queimadas tenham características e consequências distintas em cada bioma. Daí na letra A, a vegetação na Amazônia é caracterizada caracterizada majoritariamente por florestas altas e densas, enquanto o Pantanal é coberto por vegetação predominantemente aberta. Supondo que todos os outros fatores sejam similares nos dois biomas, compare a velocidade de propagação das queimadas na Amazônia e no Pantanal. O tempo para queimar uma mesma área será maior em qual dos dois biomas justifica a sua resposta. Aqui, ó, o exercício praticamente já deu a resposta para vocês. A vegetação da Amazônia é caracterizada majoritariamente por florestas altas e densas, o que significa que na Amazônia tem mais combustível, né, para ser queimado. Aqui no Pantanal, a vegetação ela é mais aberta, né? Então, o tempo para queimar uma área vai ser maior na floresta amazônica. Entre outros fatores, porque tem mais combustível. E um segundo fator, lembra que para ter combustão precisa de comburente, de oxigênio, né? Na floresta é mais difícil até de entrar oxigênio, né? O vento, ele circula de uma maneira mais restrita, então demora mais para o incêndio pegar. É diferente do Pantanal, por exemplo, que é um campo mais aberto. Então, como que a gente responderia aí a essa questão, né? Então, aqui, letra A, né? Obviamente teria que ser manuscrito lá na prova, né? Então, o tempo maior de queimada ocorrerá na floresta amazônica em virtude desta ter maior quantidade de combustível, matéria orgânica e a densidade da floresta dificultar a entrada de oxigênio. Notem, né, que eu usei aqui os parênteses, né, às vezes para explicar para o corretor, né, o que eu estou querendo dizer com combustível, né, e que o comburente, tá? Mas assim, é uma questão dissertativa, né? Cada um escreve da maneira que achar que deve, né? Ou escrevam com o coração de vocês. Mas assim, o que é importante é que a resposta seja curta, seja objetiva, tá? Não precisa ficar enrolando, ficar enchendo linguiça, tá? Na letra B, eu não fiz ela, tá? Porque eu não sei fazer, né? Aqui tem um negócio de parâmetro, de cálculo, aqui é física e matemática, né? Então conversem aí com o professor de física e matemática de vocês. Daí veio a questão 5, com coisa de pandemia, né? Daí vai demorar para aparecer a geografia. Mas, ó, aqui na questão 9, essa questão ela parece ser muito legal, né?
tem aqui um pedaço do mapa do Brasil, fala das manchas de óleo no Nordeste, mas essa é uma questão eminentemente de matemática. Eu não tenho ideia aqui de como resolver isso, tá? Então também consultem o professor de matemática de vocês. E aí a gente vai, né, para as questões de geografia, que, se eu não me engano, começa na 17. Opa. Então aqui, ó, questão 17. Uma das principais características dos sistemas econômicos em operação há meio século no continente africano é a sua exogenia. Exógeno, né, tem a ver com externo, de fora. Eles não resultam nem de práticas nem de produção interna da economia. Mesmo assim, configuram-se como sistemas econômicos nos quais coexistem uma economia dita formal e uma economia popular fundada numa sociocultura. Essa última assegura a subsistência à maioria das populações africanas e contribui para o essencial do PIB na África subsaariana. Então, aqui, né, letra A, o que é um sistema econômico exógeno? Né, diferencie produto interno bruto de produto nacional bruto. Vamos lá para o Word. Né? Então, aqui, ó, letra A. Né? O que é um sistema econômico exógeno? Exógeno é externo, né? Então, o sistema econômico exógeno é que ele é orientado para necessidades ou para interesses econômicos externos, tá? Então, trata-se de um sistema econômico que privilegia necessidades e padrões externos aos do país produtor. Né? Então, por exemplo, né, a gente pode ter aqui a exportação de commodities, né, de matéria-prima, como, por exemplo, exportação de commodities ou a venda de produtos no mercado interno, seguindo padrões externos. Por exemplo, né, vai vender cortes de carne bovina, né? Mas esses cortes seguem o padrão do mercado europeu e não, né, da cultura local, por exemplo, para destrinchar uma vaca, destrinchar um boi. Além disso, ele pede para diferenciar PIB, Produto Interno Bruto, de Produto Nacional Bruto. Né? Então, assim, ó, quando a questão quer várias coisas, ó, façam vários parágrafos. Né? Então, vem aqui, ó, pulo, não é letra B. Né? PIB. Como ele usou a sigla, eu também posso usar a sigla. Né? Então, Produto Interno Bruto, não vai escrever assim, PIB, Produto Interno Bruto. Né? Você não explicou o que é, não diferenciou. O PIB é o somatório de tudo o que é produzido no país em um ano. E o PNB, né, ó, Produto Nacional Bruto, ele vai ser o somatório de tudo o que é produzido no país, mais recursos que foram recebidos, né, por filiais de multinacionais ou
de cidadãos ou de remessas de nacionais ou cidadãos que vivam em outros países. Então, assim, PIB se refere só ao lugar, né, ao espaço local. Vai somar tudo aquilo que é produzido no país em um ano, né? O PNB, ele é um dado mais completo, né? Ele soma tudo aquilo que é produzido no país, mais, né, o dinheiro que entra ou pagamentos que são feitos, né, a outros países, ou melhor, né, vai subtrair aí pagamentos de dívida, por exemplo. Letra B. Explique a diferença entre economia formal e economia popular. Aqui, letra B. Né? Economia formal é a que segue o formato estabelecido em lei, ou seja, que registra funcionários e paga impostos. Economia popular é a mesma coisa que economia informal. É aquela que não segue regras estabelecidas em lei, né? Nem paga impostos. Por exemplo, né? Camelôs, né? Deixa eu deixar mais bonitinho aqui. Vamos lá. Voltando aqui para a provinha. Aqui, né, eu respondi tudo isso. 18. O maior problema do Brasil não é a pobreza, mas a desigualdade e a injustiça a ela associada. Daí decorre a importância da segregação na análise do espaço urbano de nossas metrópoles, pois ela é a mais importante manifestação urbana da densidade que impera em nossa sociedade. Assim, nenhum aspecto do espaço urbano brasileiro poderá jamais ser explicado ou compreendido se não forem consideradas as especificidades da segregação social e econômica que caracteriza nossas metrópoles, cidades grandes e médias. Com base no texto e em seus conhecimentos, né? Explique o que é segregação urbana e como o transporte urbano nas grandes cidades pode ser segregador, né? Então, assim, segregação é a mesma coisa que separação. E geralmente, né, quando a gente usa essa palavra segregação, a gente está falando de alguma separação que o Estado, né, tem algum tipo de papel, seja como agente, autor, né, ou às vezes pela sua omissão, né, na ocorrência desse tipo de segregação, né? Então, segregação urbana trata-se da... Meu cachorro tá latindo aqui, me distrai. Vai pra lá. Já perdi o fio da meada. Peraí. Segregação urbana trata-se da separação
separação, distinção, vou pôr aqui uma barra, distinção no que diz respeito à qualidade de vida entre diferentes populações urbanas que residem em diferentes espaços na cidade, né? Por exemplo, né? Vida, condições de vida numa favela, se comparadas com condições de vida da população de renda alta que reside em um condomínio fechado. Assim, uma coisa importante é sempre usar rascunho, né? Porque aqui eu fiz, ó, a resposta e aí eu comecei a ler ela, senti uma estranheza. Então, por isso que o rascunho é importante. Eu consigo corrigir aqui porque eu estou fazendo texto, né? Mas lá, né, escrevam o rascunho, depois antes de passar limpo, leiam, né? Veja se é exatamente aquilo que você quer dizer. Por exemplo, ó, segregação urbana. Trata-se da separação e distinção no que diz respeito à qualidade de vida entre diferentes populações urbanas que residem em diferentes espaços na cidade. Por exemplo, as condições de vida da população numa favela se comparadas com as condições de vida, para não repetir, né, das pessoas de renda alta que residem num condomínio fechado. Acredito que ficou melhor escrito, né? E além disso, né, como o transporte urbano nas grandes cidades pode ser segregador, né? Que eu poderia, nem precisava ter falado disso, né? Eu poderia usar a própria questão do transporte urbano como exemplo dessa segregação. Mas já que eu coloquei, né, eu vou colocar aqui um ponto e vírgula. Transporte público disponível 24 horas na região central e escasso na periferia da cidade, o que obriga as pessoas que ali residem a, como posso dizer, decidir sua rotina diária em função dos horários do sistema de transporte. Vou mudar aqui, ó, disponível ou mais ou com maior frequência. Aqui, ó. Então, né, sobre o transporte. Transporte público disponível com maior frequência na região central
e escasso na periferia da cidade. Tem lugares, né, por exemplo, que passa ônibus de 10 em 10 minutos. Tem lugares que passa ônibus de hora em hora, ou tem dois ônibus por dia, né? Então, assim, a vida das pessoas que vivem nesses lugares, que geralmente são lugares mais pobres, mais distantes, né, acaba sendo regulada, né, pelos horários do sistema de transporte. Isso é um exemplo também de segregação espacial aí no espaço urbano. E por fim, né, na letra B, diferencia os conceitos de centro e de periferia, tendo em vista a segregação. Ó, ainda bem que eu tenho o Word aqui, né? Já estava esquecendo aqui, ó. Letra B, né? Então, o que que é o centro? Aqui, ó, resposta simples e objetiva. Lugar de maior concentração dos serviços públicos, como transporte, educação, saúde, coleta de lixo, limpeza urbana, entre outros. A periferia, né, é o lugar onde vive a maioria dos trabalhadores, porém é o lugar com menor densidade de serviços públicos ou o lugar onde estes não funcionam da maneira esperada, né? Um outro exemplo aqui, né, que eu não quis pôr na letra A para não acabar respondendo a letra B na letra A. Professor, eu posso responder tudo junto e não pôr A e B? Não, não faça isso. Tá? Resposta simples. Eu odeio também quando professor que aluno tem que caçar a resposta ali. Tá? No vestibular, não façam isso que vão dar 0 para vocês. Próxima questão. Questão aqui 19. Dados da NASA e do sistema Copérnicos da União Europeia revelam que os incêndios de 2020 em Nova Gales do Sul, na Austrália, no Ártico Siberiano, né, provavelmente na Rússia, na costa oeste dos Estados Unidos e no Pantanal brasileiro foram os maiores dos últimos tempos. Em todas essas áreas, à medida que o fogo avança sobre as formas de relevo, ocorrem três processos fundamentais que controlam a transferência de calor: a condução, a radiação e a convecção. A ilustração abaixo mostra dois cenários de propagação desses incêndios. Então, aqui está a labareda, né, o contato com as chamas, né, a radiação do fogo, né, e aqui, né, a diferença entre os dois está na formação de relevo. Ó. Acho que dá para perceber aqui, ó, que é inclinado e aqui é plano. E isso vai ser muito importante para a gente poder responder aí os itens. A partir do exposto dos seus conhecimentos sobre incêndios, né, responda as questões. Então vamos lá para o Word que eu já separei aqui essa questãozinha, né? Então ele pergunta o seguinte: qual dos dois cenários é o mais condizente com as queimadas ocorridas no Pantanal Mato-Grossense? E aponte uma característica climática que favoreceu a propagação do fogo. Gente, Pantanal fica numa planície, tá? Então a característica mais similar aí com o Pantanal é a da letra A. O cenário mais condizente
com as queimadas do Pantanal é o da letra A. Por este se localizar em uma planície. Né? Assim, ele não pediu para justificar. Eu estou justificando aqui de brinde, tá? Mas notem o seguinte: se eu quero dar um brinde, o brinde ele é curto, ele é simples, ele é sucinto. Né? Eu sempre falo para meus alunos a história lá do cheddar, né? Sem cebola, põe uma fatia de bacon, simples, sucinto. Fica todo mundo feliz com isso. Né? Então, né, se localizar uma planície é o meu bacon. Aponte uma característica climática que favoreceu a propagação do fogo. Gente, se você não sabe, não lembra de coisas, rabisca às vezes na hora da prova. Isso ajuda vocês. Por exemplo, vai lá, desenha América do Sul. Dentro da América do Sul, desenha o Brasil, né? E aí, lembra de onde fica o Pantanal, né? O Pantanal ele fica em algum lugar mais ou menos nesse pedaço, ó. Longe do Oceano Pacífico, longe do Oceano Atlântico, né? Portanto, né, vai ter aqui a continentalidade, né? O Pantanal está num dos lugares mais secos do mundo, né? Assim, do mundo não, mas do Brasil, melhor dizendo, né? Com índices pluviométricos relativamente baixos, tá? Né? Então isso acaba, obviamente, né, favorecendo a propagação do fogo. Né? Então, assim, aponte uma característica que favoreceu a propagação do fogo. A localização do Pantanal no interior da América do Sul é um fator ligado à baixa umidade da região que, associado com uma estação seca, potencializou a possibilidade de ocorrências, ou potencializou a intensidade dessas queimadas. Vou diminuir aqui para deixar a letra A e B juntas. Então, o cenário mais condizente é da letra A, Paraná, Paraná, por se localizar. Beleza. Letra B. Indique 2 efeitos negativos da ocorrência de incêndios de grandes proporções em 2020 que tenham sido similares nas diferentes áreas ligadas aí ao texto. Gente, aqui vai para o básico, né? Então, né, aqui vai ter que ficar na outra folha. Assim, ó, indique 2 efeitos negativos. Se está queimando, né, vegetação local, a gente vai ter poluição, né? E poluição pode acarretar, né, sei lá, nas pessoas que vivem próximas doenças respiratórias. Mas ela pode também, né, contribuir ou fazer a contribuição para o aumento do aquecimento global. Né? Então aqui ele só pede para indicar. Então, né, poluição e contribuição para o aumento do aquecimento global. 2 coisas. Ponto.
tá? Poderia falar demais, né? Por exemplo, atingiu animais nativos, morte de animais nativos, destruição de habitats de animais nativos, tá? Mas assim, poluição e contribuição para o aquecimento global, simples, sucinto, responder a questão. Questão 20. Os rios são fundamentais para a extração de recursos hídricos, tanto em climas áridos quanto em úmidos. Além de serem fonte de um insumo importante para as atividades econômicas, os rios, independentemente do tipo climático, influenciam a modelagem da superfície do nosso planeta. A ilustração abaixo mostra uma das funções dos rios na paisagem. Então tem aqui, ó, na verdade, uma imagem, né, do rio e do que acontece nas águas desse rio no que diz respeito a transporte de sedimentos. Aqueles sedimentos mais leves são transportados em suspensão. Aqueles que são mais pesados vão tracionando, vão rolando aqui no fundo do rio. E aqueles que não são nem tão leves, nem tão pesados, vão saltando, né? Vem uma corrente mais forte, levanta, depois ele cai. Vem uma outra corrente mais forte, levanta, depois cai, né? Considerando a figura acima, que representa o curso de um rio, diferencia o transporte de materiais por tração e por suspensão, né? Então vamos voltar aqui. Eu nem fui para a prova, tá? Só para vocês verem, tá? Aqui vem na seguida é essa questão, tá? Voltando lá para o Word. Então, letra A, né? As duas modalidades de transporte podem ser diferenciadas de acordo com o tamanho barra peso daquilo que é transportado. Sedimentos muito pequenos e leves são transportados por suspensão, né? Na parte superficial da água. Já sedimentos eu vou por aqui até aqui um exemplo, como argila. Já sedimentos mais pesados, como fragmentos de rochas, são transportados por tração, rolando no leito do rio, né? É por isso que aquelas pedras de rio, né, elas são arredondadinhas, lisinhas, bonitinhas, porque pensa um fragmento de rocha com as fendas, com as arestas, né, todas retinhas, daí ele vai descendo lá no fundo do rio, vai rolando, 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 vai batendo em outras rochas, né, e daí depois ele vai ficando redondinho, bonitinho, tá? É o que a gente chama de seixo rolado. Letra B. Indique dois tipos de uso de recursos hídricos em que é necessário retirar água dos rios, né? A gente pode pensar em abastecimento urbano, industrial, né? E irrigação, né? Que, aliás,
a responsável pelo maior volume de captação de água. Poderia falar também de mineração, né? Tem alguns tipos de mineração que desvia rio para limpar produto, né? Ó, mas assim, abastecimento urbano, industrial, dessedentação de pessoas, né? E no caso a irrigação, que é a que mais usa água no Brasil. Questão 21. Ó, voltar aqui para a prova antes que eu esqueça. Ó, 21. Produção mundial de carros de passeio. Então tem aqui um gráfico. E nesse gráfico, né, mostra aí a produção em 1999 e 2019, ou seja, com intervalo aí de 20 anos na produção de carros. Percebam que a China não produzia quase nada, de repente se torna, no período de 20 anos, o maior produtor de veículos do mundo, né? O Japão aqui meio que na segunda posição, né? A Alemanha também mantém aí uma produção expressiva, a Índia aumenta, Coreia do Sul aumenta, Brasil aumenta, agora Estados Unidos diminui, França diminui, Reino Unido diminui, Itália diminui, Canadá diminui. Em 2 décadas, a produção mundial de carros passou de um total de 39 milhões para 67 milhões, crescimento de 70%. O gráfico mostra a estabilidade de produção em determinados países. Em outros, há mudanças significativas. A maior delas é na China. Em 1999 era o 14º, em 2019 passou a produzir 156% a mais que o segundo colocado, o Japão. Letra A. Apresente um motivo socioeconômico para a queda na produção dos Estados Unidos e um motivo socioeconômico para a expansão da produção indiana e chinesa. Vamos lá. Então, assim, nos Estados Unidos, no Canadá, na Itália, na França, na maioria dos países ricos, qual que é o motivo que tem a ver ali com essa queda de produção? É o custo de produção dos automóveis nesses países muito elevado. Seja o custo de mão de obra, custo de lidar com o sindicato, tecnologias de produção que não são tão eficientes que nem de fábricas mais jovens, mais modernas, tá? Então, na letra A, né, a queda da produção nos Estados Unidos tá ligada aos de produção muito elevados comparado com outras regiões do mundo onde a hora de trabalho menos. O motivo socioeconômico para a expansão da produção indiana e chinesa, eu poderia falar, pô, esses países, né, têm mão de obra mais barata do que nos Estados Unidos, por exemplo. Mas não é só isso, né? Junto com isso, veio o fato das próprias populações desses países estarem consumindo carros, né? E isso só se tornou possível porque também nesse período aí, nos últimos 20 anos, que esses países cresceram, se desenvolveram bastante aí do ponto de vista econômico, né? Então, a expansão da produção de automóveis na China e nos Estados Unidos se relaciona, né, com o intenso processo de desenvolvimento pelo qual esses países passaram nos últimos 20 anos.
principalmente a China. O que fez com que permitiu as suas populações se tornarem também consumidoras de veículos. Letra B. Apesar da existência de produções nacionais, a indústria automobilística é bastante transnacionalizada, dominada por grandes empresas montadoras. Explique o que são empresas transnacionais, né? Então, empresas transnacionais são aquelas que a gente não consegue mais identificá-las como parte de um determinado país ou de um determinado lugar, associá-las a uma localidade aí específica. Um minutinho só. Desculpem. Então, voltando aqui na letra B, apesar da existência de produções nacionais, a indústria automobilística é bastante transnacionalizada e dominada por montadoras. Explique o que são transnacionais, né? Então, uma transnacional é uma empresa cuja a origem do capital e o destino dos seus lucros é difícil de ser determinada, né? Hoje, até para não pagar impostos sobre lucros, né, muitas empresas vão criando aí, por exemplo, a filial da filial da filial, né? O lucro que ela obtém num país, ela abre filial no outro, que abre filial no outro, que usa offshore, que usa um monte de coisa, né? E essa origem da empresa mesmo, ela acaba sendo, né, indeterminada. A gente também pode entender transnacional de uma outra forma, que eu acredito que é a que está ligada aí à questão, né? A gente pode ter a transnacional porque uma empresa, né, ela não fabrica mais o produto na sua totalidade num lugar só, né? Mas ela monta esse produto com peças e componentes, né, que vêm de lugares diferentes do mundo, né? Então aqui, né, no caso das transnacionais automobilísticas, elas são chamadas de montadoras porque montam os automóveis com peças e equipamentos que são produzidos em diferentes países. E aí, para terminar, a última questão é a questão 22. A mensagem não fala do objeto, o objeto fala da mensagem. A marca de um produto não marca o produto, marca o consumidor como um membro do grupo de consumidores da marca. A desigualdade social se consagra e se recria assim pela via simbólica. A submissão do signo do objeto ao signo é o elemento central do consumo, posto que os signos são manipulados e tem uma coerência lógica que é nunca satisfazer completamente a necessidade de deixar o desejo permanentemente aberto. Para as massas são as grandes séries, os desenhos estandartizados e anônimos, as formas desgastadas e não distintivas. Para as elites é a pequena série ou fora de série,
o distintivo, a novidade, o inalcançável, o exclusivo. Letra A, explique a diferença, né, de valor de uso e valor simbólico, né? Aqui, as próprias expressões, né, elas ajudam a gente a fazer essa distinção, né? Valor de uso é o valor determinado pelo potencial de retorno barra uso de um determinado bem. Por exemplo, trator utilizado na produção, né? Assim, notem que não, os mais novos, obviamente, têm um pouquinho mais de dificuldade, mas trator, gente, muda ano, sai ano e trator é o mesmo modelo. Porque o que importa numa máquina, que nem um trator, que uma escavadeira, uma colheitadeira, plantadeira, é a eficiência dela, né? É o uso dessa máquina. Algumas outras máquinas ou objetos, a gente tem eles pelo valor, né, pelo uso deles. Por exemplo, eu preciso de um celular, tá? Mas, né, algumas marcas de celulares, né, se tornaram um pouquinho que icônicas, né, e adquirem uma espécie de valor simbólico. Por exemplo, a diferença entre um celular da Samsung e um celular da Apple, né? As pessoas meio que olham isso, né? E olham lá a maçãzinha e parece que você faz parte de um clubinho, né? Então, o valor simbólico, né? Simbólico é o valor agregado ao valor de uso pela distinção de marca, design de um objeto. Letra B. Descreva o mecanismo presente nos meios de comunicação que manipula os signos para torná-los objetos do desejo. E explique por que esse mecanismo dos signos não é restrito a uma classe social. Então, na letra B, qual que é o mecanismo de comunicação que faz a gente ter desejo por coisas? Como é que ele se chama? É a propaganda, né? E por que a propaganda, né, manipula aí os signos? Não, isso não está restrito a uma classe social, né? Porque na verdade existem, né? O mercado ele sabe explorar isso muito bem. Todo mundo num sistema capitalista, seja o cara que recebe R$ 100 por mês, sei lá, e o cara que recebe R$ 1 milhão por hora, né? Todos eles são de alguma forma consumidores, né? Então a propaganda que busca vender, né, produtos para públicos específicos de acordo com a sua renda ou classe social, né? Eu não vou colocar aqui um exemplo que ele não pediu, mas, por exemplo, sabão em pó, né? Tem a marca Omo, que é caro pra caramba, né? Você vai pagar 60 pau num vidrinho assim de 5 litros de sabão, né? E tem as marcas mais baratinhas ali, né? Para a população de baixa renda, né? E você vai ver lá, olhar atrás da embalagem, você vai ver que às vezes é a mesma empresa que está produzindo, né, a versão mais cara e a versão mais barata, né? Então as indústrias elas se adequam a esse mercado e a propaganda, né, também busca aí atingir, né, todo esse mercado. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos,
Deixa eu voltar aqui no início da prova. Se alguém conseguiu ficar até o fim, eu agradeço muito. E tchau, tchau.